Pode ir as duas. Alô, irmãos que estão chegando aí na nossa transmissão. Você está ouvindo de fundo aí Cleito Queiroz, Você Não Vai Parar. Sejam bem-vindos. Programa Cristo no Seu Lar. Eu sou Moisés Lima, pastor da Assembleia de Deus lá do Mandacaru. Convide mais alguém a participar dessa live conosco. Daqui a pouquinho eu vou ministrar a palavra de Deus. Você é o meu convidado, tá bom, meus irmãos? Convide mais alguém. Depois aí a palavra. Depois a palavra. Depois aí. É. Ele é rei pra sempre. Eu quero adorar, eu quero exaltar, eu quero render glória a quem merece glória. Você que está acompanhando a nossa transmissão, está ouvindo Canção e Louvor. Como é o nome dessa música, Giovanni? O nome dessa música? Rei e Santo. Rei e Santo, Canção e Louvor. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, amigos e irmãos. Eu espero que Deus fale com você, que Deus fale ao seu coração, através da música, através da ministração da palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Sejam bem-vindos. Irmã Francis Leide da Silva Pires está assistindo. Obrigado pela sua companhia, irmã Francis Leide. A senhora sempre que pode estar com a gente, né? Eu fico feliz, tá bom? Muito obrigado. Está chegando mais irmãos. Sejam todos bem-vindos. Convide mais alguém. Daqui a pouco eu vou ministrar a palavra de Deus, tá bom? Convide mais alguém. Glória. Sejam bem-vindos, irmãos. Amém. Presbítero Derlan Santos também acompanhando-nos. Pastor Derlan,
Um abraço, pastor Derlan. Muito obrigado, meu amigo, pela sua companhia. Deus abençoe, pastor Derlan. Presbítero Anderson, presbítero da nossa igreja, servo de Deus. Genilton Macedo, paz do Senhor, pastor Moisés, paz do Senhor, Genilton, paz do Senhor, meu amigo. Glória a Deus. Airone, saudades, Airone. Espero que Deus esteja falando com você nessa tarde, viu, Airone? Deus abençoe sua vida, meu amigo. Saudades, tá bom, Airone? Deus abençoe. Irmã Rosana, a irmã Rosana é bênção, viu? Sempre está participando com a gente, é na live, é no matutino, é no culto, mulher de Deus. Deus abençoe, irmã Rosana. Noemi Bastos, paz do Senhor, pastor Moisés, paz do Senhor, irmã Noemi. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Que Deus possa falar ao seu coração nessa tarde. Fique com a gente, vamos ministrar daqui a pouquinho a palavra de Deus, viu? Tá tão boa a música, né? Eu tô querendo pregar, mas a música tá tão boa, a gente não sabe se prega ou se ouve a música. Isso é coisa de Giovanni, essas músicas bonitas aí, ó. Vamos lá, Giovanni. Tu baixa esse retorno mais um pouquinho. A palavra de Deus trabalhando no seu coração. Alô, irmãos que está na sintonia do programa Cristo no seu lar. Estamos ao vivo também pelo Facebook, Moisés Lima, a minha página no Face. Os irmãos que estão nos acompanhando, tem bastante gente aqui conosco. Eu estou abraçando, já conversei com eles aqui pelo Face e estou conversando com toda a cidade de Jequié e toda a região nessa tarde tão abençoada. Nós vamos meditar na palavra de Deus nessa hora. Eu convido você a pegar a sua Bíblia. É sempre aquela parte do programa que nós aguardamos tanto, porque nós sabemos que Deus ele fala por meio da sua palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e é eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Jesus ele falou aos seus discípulos: vós já estáis limpo pela palavra que tenho vos dito. Irmã Viviane Andrade, irmãos que estão na sintonia do nosso programa. Então a palavra de Deus, ela lava. A palavra de Deus, ela desnuda o homem. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós nos aproximamos de Deus. Hoje de manhã eu estava conversando com o irmão Joedson lá no templo da nossa igreja, lembrando de uma conversa que eu tive com ele e o diácono Eliel Aragão lá da congregação da Urbis, e um dia a gente conversando sobre jejum, sobre oração, sobre leitura da palavra, e o diácono Eliel falou uma coisa muito interessante, que quando nós jejuamos, os nossos pecados, Deus começa a mostrar isso a nós. É interessante isso, né? Quando nós lemos a palavra de Deus, isso também começa a aparecer em nós. E Deus começa a limpar de dentro para fora nós. O Senhor vai moldando-nos, vai limpando a nossa vida.
E isso nós cremos muito na palavra de Deus e no agir de Deus em nós. Nós somos uma obra em construção, nós somos um vaso que está sendo moldado pelo oleiro, e esse oleiro, ele sabe como fazer, né? Ele vai dizer na sua palavra, como um vaso na mão do oleiro, sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. No Novo Testamento nós encontramos também falando sobre isso. Então é com esse sentimento que nós abrimos as Escrituras Sagradas nessa tarde, no programa Cristo no Seu Lar, para falar ao coração de toda a Jequié e toda a região. Vá comigo, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 2. Eu amo muito o Novo Testamento, amo muito os Evangelhos. Agora, o Evangelho de João, até por ele ser o Evangelho com uma visão diferente dos outros três, os três Evangelhos sinópticos, o Evangelho de João, ele relata alguns milagres, relata alguns acontecimentos que os outros evangelistas não falam. E a gente sabe que João foi o discípulo a quem Jesus amava. E João, ele andou muito próximo de Jesus, ele fazia parte do círculo íntimo. E ele, assim como cada um tem sua peculiaridade, João também tem sua peculiaridade. Ele, ontem eu pregava lá no Mandacaru e falava no finalzinho da mensagem sobre João 21, quando os discípulos não conseguem identificar que é Jesus que está ali na margem, na praia, mas João identifica. João, ele vivia muito próximo de Jesus e ele tem muita coisa a nos ensinar. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre as bodas em Caná. É aquele acontecimento, você que está me ouvindo, que talvez não tenha tanta familiaridade com a Bíblia, quando Jesus ele faz um milagre em uma festa de casamento e transforma água em vinho. Vamos ao texto. E ao terceiro dia eu estou lendo o Evangelho de João 2, a partir do verso 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus iniciou assim, ou principiou assim, os seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Tem algumas coisas interessantes nesse texto que eu quero, além da leitura que nós já fizemos, compartilhar com você que está na escuta do programa e nos acompanhando também pela live no Facebook. Tem algumas lições que nós podemos tirar para a nossa vida. Tudo que está escrito na palavra tem algum proveito para nós. A primeira coisa que eu encontro aqui é a presença de Jesus no casamento. Eu já preguei algumas vezes sobre esse texto, inclusive falando para casais, falando sobre o vinho novo no casamento. Já preguei na igreja sobre esse texto, fazendo aplicações para diferentes situações. Agora, hoje eu quero pegar aqui as lições do primeiro milagre de Jesus. Aqui é o primeiro milagre de Jesus.
E Jesus ele está em uma festa de casamento. Não se estranhem, porque Jesus ele vivia uma vida social. Jesus vivia uma vida social. E aqui está a prova disso, ele participando de uma festa de casamento. A primeira lição importante que nós aprendemos com o milagre de Jesus é a presença do Senhor Jesus naquele casamento. O texto ele vai dizer, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. O casamento naquela época, e eu acredito que até hoje na cultura judaica, hoje nós estamos na cultura judaico-cristã aqui no Brasil, mas a cultura judaico, a festa de casamento era muito celebrado. Algumas festas chegava a durar até 7 dias, uma festa de casamento. E Jesus, ele foi, como diz o texto muito claro, e o verso 1 e o verso 2, irmã Noemi, Jesus foi convidado, Jesus e os seus discípulos foi convidado para as bodas. A gente poderia dizer, ainda bem que o noivo e a noiva lembrou de convidar Jesus para aquela festa de casamento. Por quê? Porque lá vai acontecer um problema. A festa está organizada, a festa está acontecendo e no meio da festa acontece um problema que para aquele tempo, Jaqueline Soares, a minha sobrinha que está lá em São Paulo acompanhando, naquele tempo, irmã Jaqueline, o faltar vinho era algo muito espantoso para aquela cultura, porque o vinho era tão comum, o suco da uva era tão comum, ou é tão comum naquela cultura, muito mais do que o café é na nossa cultura aqui no Brasil. E em uma festa de casamento, o vinho, ele era um dos pratos, eu posso dizer assim, a principal bebida. Então, seria para o noivo e para a noiva uma tristeza muito grande. Poderíamos até imaginar que a festa iria acabar ali. Mas eles lembraram de convidar Jesus para aquela festa de casamento. Jesus escolhe fazer o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. Então, ao acabar o vinho, Maria fica sabendo, vai até Jesus, e Maria vai dizer uma coisa interessante. Aqueles funcionários, ao mestre Sala, que era o maître, o responsável ali pelos garçons, Maria vai dizer uma coisa importante. A primeira coisa foi convidar Jesus. A segunda coisa foi o que Maria diz: olha, fazei tudo quanto ele vos disser. Olha, o vinho na Bíblia é sinal de alegria. O vinho na Bíblia, às vezes, simboliza a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo também é simbolizado pelo vinho. E trazendo aqui uma aplicação para a nossa vida, a família, ou a nossa vida como um todo, há momentos que pode parecer que o vinho se acaba, que a alegria se acaba, que a presença do Espírito Santo, simbolizado também pelo vinho, está para se acabar. Mas no meio dessas situações, a gente tem que fazer a mesma coisa que essa família fez: convidar Jesus para estar presente na nossa casa e na nossa família. Porque quando Jesus está presente na família, quando Jesus está presente na casa, não significa que não viva adversidades. Irmã Rosana, irmãos que estão na sintonia do programa, quando Jesus está presente, não significa que nós não vamos enfrentar tempestades e dificuldades, porque há coisas que são naturais da vida. Nós cremos na proteção, no livramento, nós cremos no cuidado de Deus até mesmo quando nós dormimos. Nós cremos no amor de Deus por nós.
Mas o amor de Deus por nós não anula a possibilidade de nós enfrentarmos adversidades. Sabe, meus irmãos? Não anula a possibilidade de nós enfrentarmos adversidades. Mas, se Jesus estiver presente, nós temos a certeza, como eu preguei ontem, falando sobre o Salmo 23, nós temos a certeza de um pastor que estará ao nosso lado, com pastos verdejantes, levando água tranquilas, com óleo sobre a nossa cabeça, e nós temos certeza que virá o refrigério para a nossa alma. Então Jesus muda o curso da história dessa família e desse casamento. Jesus muda fazendo o quê? Ele percebe o problema, as pessoas vão até ele, apresentam o problema a Jesus, e Jesus então manda pegar água. E aquela água vem até Jesus e ele manda levar ao mestre-sala. E quando vai levar ao mestre-sala, que ele prova, a água já transformada em vinho, Jesus operou o milagre da transformação. Ele fica espantado e vai dizer, olha, toda pessoa serve primeiro o vinho inferior, porque depois que as pessoas já beberam, então poderão servir o vinho. Primeiro serve o vinho melhor, e depois que as pessoas já beberam, serve o inferior, porque as pessoas já beberam, não vão notar que o outro é inferior. Mas você guardou o melhor para o final. Olha, é assim que Jesus faz. O vinho novo é melhor. Nós que servimos a Deus, você que está na escuta do nosso programa, que está me acompanhando pela live, você pode nutrir essa esperança no seu coração. Pode nutrir essa esperança e pode esperar dias melhores, pode esperar coisas maiores. Eu faço isso. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou, porque Ele vive e eu posso crer no amanhã. Sabe por quê? Porque a minha fé e a minha confiança está nele. Sabe por quê? Porque Ele tem poder de fazer milagres, de transformar água em vinho. E foi o que acontece aqui. E esse vinho novo é muito melhor. Essa nova alegria, e Júnior, essa nova alegria, esse novo tempo, Jesus pode trazer um novo tempo para você que me escuta. Talvez você tenha perdido a esperança, talvez esteja tudo confuso e tudo muito difícil, não só para você, como para muita gente que está me escutando aqui. Um tempo de muita confusão, de muitas incertezas que nós estamos vivendo. E às vezes isso toma conta de nós, essa ansiedade, esse desespero e essa agonia, esse aperto no nosso coração. Dê lugar nesta tarde, abra o seu coração para que Jesus traga descanso à sua alma e para que Jesus possa trazer um vinho novo, uma alegria nova, uma esperança nova para o seu coração, para a sua casa e para a sua família. Sabe, o vinho novo, ele é melhor. E Jesus guardou o milagre e foi para o último minuto daquele casamento e daquela festa. Olha, louvado seja o nome de Jesus, porque Ele é misericordioso. Então nós aprendemos com as lições do primeiro milagre de Jesus, convidar Jesus, fazer tudo quanto Ele vos disser. E aí, meus irmãos, quando Jesus está presente e quando nós obedecemos as suas ordens, a sua palavra, a sua direção, tudo muda. Que Deus abençoe você. E que assim como aconteceu lá em Caná da Galileia, Jesus ele continua vivo. E ele continua à porta a bater como ele se apresentou à igreja do Apocalipse, dizendo, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, abrir o seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Você já imaginou nisso? Jesus está disposto a fazer milagres na sua vida. Jesus está disposto a transformar, a libertar. Por que é que muitas pessoas não alcançam isso? Por que é que muitas pessoas não desfrutam disso? Eu me lembro de uma ilustração que eu vi de um homem que ele não acreditava na existência de Deus.
não acreditava na existência de Jesus, e ele era aquela pessoa que tinha um cabelo muito grande. Desculpa, ele não acreditava na existência de Deus, e ele foi a um cabeleireiro e estava lá fazendo o seu cabelo e a barba, e ele disse para o cabeleireiro: olha, eu não creio na existência de Deus, eu não creio que Deus exista. E o cabeleireiro fica ali: mas por que você não crê? Eu não creio por causa da existência, porque tantas pessoas estão sofrendo, tantas pessoas, né, sabe, existe o mal, e por que Deus existe e o mal existe? E aquele cabeleireiro ficou pensando. E quando aquele senhor está saindo ali do salão, irmão Marcos Nunes, quando ele está saindo do salão, o cabeleireiro nota que ali tem uma pessoa com o cabelo grande também. E o cabelo é muito grande. E ele chama aquele senhor e diz: olha, eu acho que cabeleireiro não existe. Mas por que cabeleireiro não existe? Porque esse rapaz está com cabelo muito grande, olha o tamanho do cabelo dele. E aquele homem me responde: não, ele está com cabelo grande por opção. Por opção. Aí ele responde: muitas pessoas estão nessa situação por opção, porque não vão até Deus. Vá até o Senhor. Deus te recebe, te aceita, e eu tenho certeza disso. Aos irmãos que estão nos acompanhando pela live, obrigado pela sua sintonia. Irmã Sandra Ferreira, Marcos Nunes, fique comigo, nós vamos orar já, tá bom? Só mais um pouquinho e nós vamos orar. Maria entra na cidade chorando, perguntando onde foi que nós perdemos a Jesus. José preocupado busca ele de um lado pro outro. Obrigado, Giovanni. Vamos entrar. Estamos chegando ao fim do nosso programa, nós vamos orar nesta hora. Se você quiser entregar sua vida a Jesus, esta é a hora. Você está aí na sua casa, Deus visita você aí no seu lar nesta hora. E você pode confirmar comigo a sua aceitação por Cristo e pode procurar uma igreja evangélica para congregar, falar para o pastor que você aceitou a Jesus como seu Salvador, e eu vou orar por você nessa hora. Senhor Deus, estamos finalizando o programa nesta hora. Obrigado pela tua palavra que foi pregada. Obrigado pela vida dos nossos ouvintes. Obrigado por aqueles que estão nesta hora tomando a sua decisão e aceitando o Senhor Jesus como Salvador. Que o Senhor abençoe estas vidas, que o Senhor abençoe a cidade de Jequié, que o Senhor abençoe o teu povo, a tua igreja aqui, Senhor. Clamamos, te louvamos e te agradecemos. Amém. Só. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua sintonia. Estamos finalizando o programa. Um abraço. A paz do Senhor a todos vocês. Aos irmãos do Face, a paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela companhia. Marcos. Deixa eu ver quem mais aqui. Se eu consigo identificar. Consegui. Maíra Ribeiro. Oi, irmã Maíra. A paz do Senhor, irmã Maíra. Pai do Senhor, Marlene Silva, a irmã Marlene da loja de roupas, Francis Leide, lá da nossa igreja, que bênção, muito obrigado, Deus abençoe todos vocês, Pai do Senhor.